desta live é: qual o verdadeiro significado do batismo nas águas? Amém? Aleluia. Então é isso, nós vamos entrar na palavra agora. Amém? Essa live não vai demorar muito tempo, tá? Vai ser rápida, vai ser breve. Amém? Porque é para instruir alguns irmãos que andaram me perguntando pelo meio do WhatsApp, né? Ô irmão, qual o significado do batismo nas águas? Porque eu já aceitei Jesus e ainda não, eu não me batizei, mas para se batizar, é obrigatório se batizar, irmão? Se eu não me batizar, eu não vou ser salvo? Como que funciona isso? Amém? Aleluia. É um irmão de Itanhaém, né? Outro da Praia Grande e outro irmão de São Paulo que me fez essa pergunta. Então, eu falei, eu vou fazer uma live hoje a respeito desse assunto, né? E aí vocês entram lá na minha fanpage e assiste lá a live por volta das 8h30, 9 horas, que eu estarei esclarecendo para os irmãos. E ali já vou esclarecer para outras pessoas também, né? Já faço o trabalho já mais completo para o Senhor, amém? Então é isso, né, irmãos? O significado do batismo nada mais é que um simbolismo, né? Você está cumprindo um mandamento do Senhor Jesus, né? A Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 15, que Jesus deu uma ordem para os seus discípulos. Jesus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Amém? Então é isso. Aí nós podemos ver, irmãos, que lá, quando Jesus ele já tinha sido crucificado, que ele estava já pendurado lá no madeiro, tinha dois bandidos do lado de Jesus. Dois criminosos. Tinha um à sua direita e outro à sua esquerda. Né? A princípio, um estava blasfemando de Jesus e o outro estava calado. Até que o outro se manifestou e bradou do lado que ele estava para o outro ouvir. Né? E Jesus ali só ouvindo, né? Um murmurando e o outro quieto, até que o outro se manifestou a favor de Jesus. Né? O bandido, o ladrão, o criminoso. E aí o criminoso ele chegou para Jesus e falou assim, quer dizer, clamou para o outro, que estava do outro lado. Eu acredito que ele deve ter tirado todas as suas forças ali, porque ele já deveria estar esgotado. Debaixo de um sol escaldante, ali do Oriente Médio, ali faz 45 graus, irmãos, na sombra, tá certo? Você imagine você, meio-dia, 1h da tarde mais ou menos, né, a hora que o sol está fervendo naquele lugar mesmo, você pendurado numa cruz ali, com sede, com fome, já apanhou bastante, está ali nas últimas, e você ter que soltar um brado ali, ó, né? Ô rapaz, fecha a tua boca aí, meu, cala a tua boca aí, rapaz, você não sabe o que você está falando, nós estamos aqui porque nós cometemos pecado, nós estamos aqui com justiça, porque nós somos merecedor disto. Nós roubamos, nós matamos, né? Nós fizemos todo tipo de coisa errada. Então nós merecemos estar aqui pendurado nessa cruz. Tá certo? Fecha a tua boca, rapaz, que você não sabe o que você está falando. Né? Acredito eu que fora aquelas palavras que a Bíblia revela, né? Ele foi mais a fundo. Ele falou tudo isso e eu acredito que até um pouquinho mais. Amém? E Jesus só ouvindo, né? E quando ele terminou de repreender o outro bandido, o outro ladrão, que estava murmurando de Jesus, né? Que o outro estava dizendo assim, né? Você não disse que é o Filho de Deus? Se fez igual a Deus? Por que agora você não sai daí? Ou por que Deus não te livra daí? Murmurando,
blasfemando. Aí depois que ele repreendeu esse outro bandido, né, por causa dessas palavras, e de outras também, né, que a Bíblia não relata, a Bíblia relata só o básico mesmo. Ali ele chegou e falou para Jesus, já nas últimas também, já não estava aguentando mais nem falar o coitado. Chegou e falou para Jesus assim, Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Olha só o que ele falou. Né? Primeiro, ele já tinha confessado os pecados dele ali, mesmo que inconscientemente. Né? Quando ele estava repreendendo o outro ali, ele já estava reconhecendo os seus erros, ele já tinha, o arrependimento já tinha tomado conta do coração dele, e por causa disso ele não suportou, mesmo sem poder, mesmo fraco, ele repreendeu o outro bandido. Isso é uma prova, irmão, do que faz o arrependimento. Amém? Quando a pessoa olha para Jesus e ouve a palavra de Jesus. Amém? Então, eles tinham se arrependido ali e repreendendo o outro bandido. E Jesus percebeu isso, né? Jesus vai ter falado no seu íntimo, opa, a primeira alma que eu estou salvando. Na verdade, o primeiro homem a entrar no paraíso, tá certo? Antes da morte de Jesus, foi esse aí. Assim, de Jesus para cá, né? Porque é óbvio, os cristãos, as pessoas que morreram com fé antes da morte de Cristo, é óbvio que morreram obedecendo os mandamentos de Deus, esses foram salvos. Eles estavam no paraíso. Né? Eles não estavam no inferno, eles estavam no paraíso. Só aguardando a morte e a ressurreição de Jesus, né? Para Jesus pegar eles e levar eles para o cativeiro, o verdadeiro cativeiro celestial, que até então ficava do lado do inferno. Né? O paraíso ficava aqui na terra. Amém? Num lugar isolado, do lado do inferno. Então ali, ele disse para Jesus, Jesus, perdoa-me, Senhor. Ou seja, né, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus, olhando para ele, disse, em verdade te digo, que hoje mesmo ainda estará comigo no paraíso. Ele foi salvo, certo? E sem se batizar nas águas. Amém? Então, eu creio que isso já responde, né? E já esclarece as dúvidas de muitos novos convertidos. Amém? Que o fato de você descer as águas, isso não significa que você vai ser salvo. Mas isso significa que você aceitou Jesus porque você creu na sua morte e na sua ressurreição. Amém? E o batismo, ele simboliza isso também. Quando você está descendo as águas ali, por imersão, amém? Não por aspersão, mas por imersão. Quando o seu corpo é mergulhado nas águas ali, por meio de um servo de Deus, tá certo? Aquilo está simbolizando que você morreu junto com Jesus. Aquilo simboliza o sepultamento de Jesus. E que você também está morrendo para os teus pecados e para o mundo. Amém? Isso é um simbolismo. Porque Jesus, ele morreu, ele foi sepultado. E você também está sepultando ali todos os seus pecados. E você está provando e mostrando que você também está morrendo para si mesmo, para o mundo e para o pecado. Amém? E quando ali o homem de Deus está te levantando, tirando você debaixo d'água e levantando você, aquilo simboliza a ressurreição de Cristo. Foi quando Cristo ressuscitou o terceiro dia. Então você também está ressuscitando com Cristo para viver em novidade de vida. Amém? Não mais para viver nos seus pecados. Então o batismo significa também que você está assumindo a sua fé como uma verdadeira mulher de Deus e como um verdadeiro homem de Deus, sem ter vergonha dos seus amigos, sem ter vergonha da sociedade e sempre
dizendo que você é um cristão, um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então, isto significa o batismo nas águas. Amém? É você está confirmando a sua fé. Não é que isso garante a tua salvação, mas você está confirmando a tua fé e obedecendo também um dos mandamentos de Jesus. Porque isso é uma ordem de Jesus. Amém? Aí eu te pergunto, Jesus, por ser Deus encarnado, ele precisava se batizar? Hein, irmãos? Jesus precisava se batizar? Os irmãos sabem que não, porque ele não tinha pecado. Mas por que ele foi até João Batista para ele se batizar? Por quê? Porque ele tinha que cumprir a justiça de Deus. Porque ele era Deus, mas ele estava num corpo de carne, amém? Para seguir as pisadas de um servo obediente, de um servo verdadeiro, amém? Ele era Deus, e igual a Deus, mas ele estava em forma de servo aqui na terra. Então, ele tinha que seguir à risca as leis, os profetas e a Torá, com discernimento total e completo. Então, ele precisava se batizar para deixar o exemplo para nós. Amém? Porque ele dizendo assim, olha, eu sou Deus, eu não preciso me batizar, mas eu vou me batizar, amém? Para provar para você que se eu, que não tenho pecado, e sou Deus, estou me humilhando e assumindo a forma de um homem servo para cumprir a justiça de Deus, por que então que você não vai se batizar? É isso que Jesus está querendo dizer para nós que temos a oportunidade de se batizar. Amém? Vocês são melhor do que eu? Essa é a pergunta de Jesus para todos os cristãos que não querem se batizar. Vocês são melhores do que eu? Porque eu não tinha pecado e me batizei. Eu era Deus, eu sou Deus, num corpo de carne igual ao de vocês, mas eu não tinha pecado e me batizei, me humilhei. Eu sempre fui maior do que João Batista. E me humilhei e fui até João Batista para ele me batizar. Jesus está dizendo para vocês isso hoje. Amém? O próprio João, irmãos, a Bíblia relata que o próprio João Batista, ele disse, mestre, Senhor, eu que sou carente de ser batizado por ti, e tu vem a mim para me batizar, para mim te batizar? Qual foi a resposta de Jesus para João Batista? Deixa por um pouco, porque tem que se cumprir a justiça de Deus. Amém? E ali, a Bíblia relata que João Batista batizou Jesus. E logo ao sair das águas, a Bíblia diz que ao ele levantar, né, do batismo, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus e tomou posse de Jesus. E aí levou ele para o deserto, né? Para ele ficar 40 dias e 40 noites. Lá, só em jejum. Então, Jesus, ele sendo Deus, sendo servo, ele se batizou, irmãos. Amém? O que prova que você que aceitou Jesus, você também tem que se batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por imersão. Amém? Nas águas. Tá? Agora a Bíblia, embora João batizou no Rio Jordão, a Bíblia diz também que ele batizou em outras áreas que tinha água. Aí a Bíblia não relata se teve pontos que ele batizou que não eram águas correntes. A Bíblia não relata isso. Né? A Bíblia também relata do batismo do eunuco, né, etíope, pelo evangelista Filipe. Né? Tinha águas ali, e eles pararam ali a carruagem, e Filipe batizou o eunuco, né? O etíope lá. Né? E a Bíblia não diz que ali também era águas correntes. Então, na minha visão, eu sou batizado em águas correntes, tá, irmãos?
Eu sou batizado em águas correntes. Amém? Só que a Bíblia não relata e não especifica se é válido ou não o batismo em águas paradas. Eu acredito que é válido. Sabe por quê? Porque é pela fé. Amém? É pela fé. E através de uma oração, aquelas águas paradas, elas são purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, na minha visão apostólica e bíblica, eu acredito que o batismo em águas paradas também é válido, porque a Bíblia não relata, em lugar nenhum da palavra de Deus diz que Deus não aceita esse batismo. Amém? João batizava no Rio Jordão, porque ali ele estava perto. Era o rio que tinha ali, e ali era o lugar apropriado. Amém? Mas se João estivesse num lugar onde tinha águas também, que não fosse águas de rio corrente, ele iria batizar da mesma forma. Porque é o poder de Deus que se manifesta, é o sangue de Jesus. Não é só porque a água é corrente que o batismo é válido. Amém? Porque poderoso é Deus para purificar com o sangue de Jesus aquelas águas paradas, aquela pessoa ser batizada e ser renovada ali e cumprir a justiça de Deus. Então, a Bíblia não relata e não apoia em lugar nenhum, tá certo? Quem condena o batismo em águas paradas. Tá? A Bíblia não condena isso. Não tem apoio bíblico para isso. Amém? Então, na minha visão apostólica, é válido, sim, o batismo em águas paradas, em lagoas, em piscina, é válido, sim. Amém? Mas, retomando o assunto, Jesus ele deixou bem claro, né? Que é necessário nós se batizar para cumprir, assim, a justiça de Deus. Ok? Então é isso, irmãos. Você precisa crer nas Escrituras. A Escritura manda se batizar? Então você tem que se batizar. Amém? Se a Escritura está dando apoio para você se batizar, você tem que se batizar. Você prefere se batizar no rio? Amém. Não tem condições de você se batizar no rio? Porque tem uma lagoa perto da sua casa? Porém, é uma lagoa que não tem movimento de pessoas, né? É um lugar isolado. Chama o teu pastor, um homem de Deus, um apóstolo, um profeta, um obreiro, e vai lá e realiza o seu batismo. Você já aceitou Jesus? Você crê mesmo? Você está convicto que você é um cristão? E vai seguir Jesus até a morte? Então cumpre esse mandamento de Jesus, porque isso é um mandamento. É a mesma coisa que a Santa Ceia, né? É um dos mandamentos de Jesus. A Santa Ceia salva? Não salva. Não salva. Tá certo? Mas é um dos mandamentos de Jesus. Assim como o batismo. O batismo salva? Não salva. Mas é um dos mandamentos de Jesus. Amém? E nós aceitamos Jesus para quê? Para obedecer os seus mandamentos. Amém? Então, vamos obedecer os mandamentos de Jesus, novos convertidos. Está esclarecido? Vamos obedecer os mandamentos de Jesus. Amém? Ele manda tomar a Santa Ceia? Tome a Santa Ceia. Ele manda você se batizar pelas Escrituras? Então se batize. Amém? Mas o batismo não salva. Porque ele deixa bem claro, quem crê e for batizado, será. Ele não fala, é salvo. Ele não fala, é salvo. Ele deixa bem claro, será. Está escrito, será salvo. Amém? Por que ele fala será salvo? Porque tem outros requisitos a serem cumpridos. Tem outros mandamentos que você tem que se firmar neles até o dia da sua morte, ou até o dia do arrebatamento. Que você tem que viver dia a dia. Dia a dia da sua vida. Amém? Uma vida de oração, jejum,
leitura da Bíblia todos os dias, ouvir as mensagens de Deus através aqui das minhas lives, do meu canal no YouTube, amém? E para onde Deus te direcionar, irmãos, aonde tem vaso de Deus que pregue a verdade, que ensine a verdade, essas pessoas que você tem que ouvir. Pessoas que não vão te instigar, usando a própria palavra de Deus, para ficar buscando bênçãos para esta vida. Sendo que nós já estamos aqui nessa vida de passagem. O que Deus te deu, desfruta agora. Mas busque o reino de Deus. Amém? Busque o reino de Deus. E aquilo que Deus supre, se contente com isso. Porque a palavra de Deus diz, né? Em uma das epístolas dos apóstolos, que me falou a memória agora. Mas o versículo está aqui na minha mente. Amém? E é o apóstolo Paulo que diz isso. Se você tiver aonde dormir, com o que se cobrir e com o que se alimentar, com isto esteja contente. Amém? E esse é um conselho de quem? De um dos maiores apóstolos da Bíblia, do apóstolo Paulo. Ele que diz isso. E como que foi a vida de Paulo? Cheia do Espírito Santo, pregando o Evangelho, não tinha pousada certa, não tinha morada certa, tá certo? Ele viajava para as cidades e dormia na casa dos irmãos. Ele não tinha posses. Ele não pregava prosperidade, juntava dinheiro e comprava um terreno aqui nessa cidade, deixava uma casa ali separada, ia para outra cidade e comprava outra casa lá, com um sítio, com uma fazenda, para quando ele voltar para ministrar a igreja, ficar de boa, tranquilo, no luxo. Como nós vemos hoje os pastores por aí. Paulo não fazia isso, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nenhum dos apóstolos, nenhum dos pastores, evangelistas e obreiros da Bíblia, do Novo Testamento, fazia isso. Muito pelo contrário. Sabe onde eram as moradas deles? Quando os inimigos alcançavam eles, era chicotada nas costas e prisão. Essa era o evangelho que ele ensinava, pregava e sofria. E é esse o evangelho que Jesus ensinou para nós. Amém? Eu tenho vídeos, eu tenho algumas lives aqui no meu canal explicando sobre isso. Amém? Que o Senhor, quer dizer, os pastores de hoje em dia, a maioria, eles pegam alguns versículos isolados da palavra de Deus e dizem, Jesus disse isso em meu nome, né? Profetizareis isso, e isso se concretizará, quer dizer, então, profetiza a casa, profetiza o casamento, profetiza um prédio, irmão. Não pede pouco para Deus, não, que Deus tem muito para te dar. Então, baseado em versículos isolados, eles implementaram essa doutrina dentro da igreja. E isso só afasta os cristãos de Deus, na verdade. O poder, a ganância, né? A vontade sempre de conquistar, nunca está satisfeito com nada. Quanto mais tem, mais quer. Esse evangelho é maldito, esse evangelho é de Mamon, não é o evangelho de Cristo. Porque como que Cristo ia contrariar a palavra dele? Isto é falta de entendimento. Quando Jesus diz, lá em Mateus, que ele fala assim, né? E aquele que abandonar casa, carro, família, pai e mãe, receberá 100 vezes mais ainda nesta vida e por final a vida eterna. Né? Jesus não está querendo dizer ali que é para você buscar essas coisas aqui. Porque senão ele está contradizendo aquilo que ele disse lá nos capítulos anteriores, quando ele diz assim, aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou seja, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Né? Em outra passagem ele diz, o filho do homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça.
ok? E nós vemos a igreja primitiva como? Sofrendo, sendo perseguida, perdendo bens materiais, andando como peregrinos aqui na terra, como diz lá nos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11. É assim que nós vemos a igreja. Então, esses versículos que Jesus diz isoladamente, que parece até que é prosperidade, que dá a entender que é para você profetizar e buscar essas coisas, se empenhar nessas coisas, na verdade, ele permitiu isso para que os crentes carnais fossem manifestados e os verdadeiros também fossem manifestados, que é sempre a minoria. Amém? Então, a minoria, quem são a minoria dos verdadeiros cristãos? É óbvio, irmãos, eu não estou generalizando, com algumas exceções, porque Deus conserva alguns ricos na igreja, alguns, para abençoar a obra, para abençoar os irmãos pobres. Amém? Mas o evangelho é constituído de pessoas pobres. Não é de pessoas miseráveis, como diz alguns bispos hipócritas, podres de rico, que está por aí dizendo que um crente que não tem dinheiro, um crente que é pobre, é um miserável, é um desgraçado e não pode glorificar a Deus. Um bispo desse, que fala umas coisas dessas, do povo de Deus, para mim esse cara é um miserável, um desgraçado, um pobre, cego e nu. Para mim um bispo desse é um miserável. Desgraçado é você. Viu? Seu bispo podre de rico. Desgraçado, miserável, nu, cego é você. Tá? Seu hipócrita. Seu servidor de mamon. É isso que você é para mim. Seus gananciosos. Filhos do diabo. A mão de Deus vai pesar. O povo de Deus é pobre sim, mas não é miserável. O povo de Deus é pobre sim, mas não é cego. O povo de Deus é pobre sim, mas não é nu, não anda nu. Quem anda nu é vocês. Glórias a Deus. Então é isso, irmãos. Deus me deu autoridade aqui. Amém? O povo de Deus é pobre, não é rico. E os ricos que tem são poucos, que Deus permite para ajudar os pobres e ajudar a obra. Amém? Mas a maioria do povo rico que se diz cristão está longe de Deus. Tá? Quem está na vida deles é Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus desse mundo. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Lá na tentação do deserto, o Satanás disse para Deus, né? Olha, todos os reinos foram entregues nas minhas mãos. Se tu me adorares e se curvares, eu darei tudo a ti. O que foi que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás, porque só ao Senhor darás culto. E só o Senhor teu Deus adorarás. Amém? Então é essa a mensagem. Tá certo? Essa é a mensagem. O povo de Deus é pobre. 90%, 95% ou 99% do povo de Deus que está no céu agora, desde Adão e Eva até agora, mais de 90% é tudo pobre. É tudo pobre, irmãos. Tudo pobre. Não é nem de classe média, não. É tudo pobre. O céu é constituído de pessoas pobres. Porque o próprio Jesus disse, eu vim pregar o evangelho aos pobres. E é óbvio, algumas exceções de ricos que se convertem, como foi o caso de Zaqueu. Zaqueu tinha muito dinheiro. E o que Zaqueu disse? Senhor, eis que restituo 4 vezes mais a quem eu defraudei.
e vou repartir parte das minhas riquezas com os pobres. E o que Jesus disse para ele? Eis que hoje veio a salvação para esta casa, pois este também é filho de Abraão. Amém? Então, existem algumas exceções de ricos, né? Porque para Deus nada é impossível. Mas a maioria do povo de Deus é pobre. Mais de 90%. Aí como que um miserável de uns bispos desse aí, exclusivamente esse, que chamou a gente de miserável, né? A gente não pode glorificar a Deus na miséria, nem na pobreza, né? Um miserável desse aí, tá certo? Como que vai entrar no céu? É isso que eu pergunto. Essa é a minha pergunta. Como que um camarada desse vai entrar no céu servindo a Mamon, o Deus das riquezas? Tá certo? E todo o dinheiro que ele tem, toda a fortuna de dinheiro que ele tem, de quem que é? É com dinheiro de pobre. Foram os pobres que levantou ele, foram os pobres que colocou a igreja dele no topo aí. Tá certo? E como que o cara vem receber um poder desse financeiramente? E aí depois vem a público, na sua pregação, diz que é o Espírito Santo que está falando na boca dele, vem e diz, né, que pobre é um miserável, é um desgraçado e não pode glorificar a Deus. Porque só glorifica a Deus é quem dá muito, é quem recebe muito de Deus. Como que um cara desse pode entrar no reino dos céus? E dizer uma coisa dessa, sendo que o ministério dele foi levantado por pobres, por dízimos e ofertas de pessoas pobres. Aí depois que o cara chegar lá no topo do poder, aí o cara vem e fala uma mentira e uma asneira dessa. E o povo diz amém ainda. O povo que está lá dentro diz amém. Bem, o que eu estou relatando para vocês aqui é porque eu ouvi com esses olhos e ouvi com esses ouvidos. Amém? Por isso que eu estou relatando. E isso eu não aceito. E já que Deus me levantou, me deu força, me deu graça para me falar a verdade, então não posso deixar de falar isso. Porque se eu deixar de falar isso, então eu não sou servo de Deus. Tá certo? Por quê? Eu não preciso defender a Deus. Tá certo? Eu não preciso. Porque Deus ele é autossuficiente. Eu é que preciso ser protegido por Deus e Ele tem misericórdia de mim. Amém? Mas se Ele me levantou para me anunciar a verdade, então essa é uma das verdades que tem que ser anunciada. Tá certo? Para que quem ouvir essa mensagem, amém? Quem ouvir essa mensagem vai discernir tanto os que estão lá dentro quanto os que estão fora. Opa, se eu for para essa igreja eu vou ficar esperto. Porque esse camarada aí, ele não gosta de pobre. Chama a gente de miserável. Como que eu vou dar meu dízimo e minha oferta numa igreja dessa, sendo que ele me chama de miserável? Sendo que ele tem nojo de mim. Ele me repudia. Me chama de desgraçado, porque eu sou pobre. Como que eu vou entrar numa igreja dessa? Como que eu vou dar o meu dízimo e minha oferta numa igreja dessa? Né? Então, você que está ouvindo essa mensagem, abra os olhos e procura uma igreja humilde, uma igreja simples, aonde tem um pastor, tá certo? Que pregue a verdade e que não seja ganancioso. Deus, a partir de hoje, de agora, através do que está saindo aqui da minha boca, Deus ele vai te dar direção para você ir para a igreja certa, uma igreja que tenha doutrina, uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho, e o evangelho que transforme você e a tua família primeiramente por dentro, tá certo? Que não imponha regras em você antes de você estar liberto por dentro, para você não ser um cristão capa, como essas igrejas aí de doutrina estão cheias, só de aparência, por fora, exterior.
mas a graça de Deus está faltando em vossos corações. O amor de Deus está longe. O amor ao próximo está longe. Só sabe pregar, julgar e viver de aparência, de panca, né? Mas o verdadeiro amor de Deus, a graça de Deus, o verdadeiro espírito de amar o próximo, está longe. Por quê? Porque nem eles foram transformados completamente ainda por dentro. E como eles querem exigir que os outros venham se comportar que nem eles exteriormente, mas por dentro ainda não esteja liberto. Isso também é um falso evangelho. O verdadeiro evangelho, você recebe a transformação e a libertação, é de dentro para fora. Primeiro, Deus liberta você por dentro. Limpa o seu coração, limpa a sua alma, limpa a sua mente. Tá? Vem um colírio nos seus ouvidos, coloca um colírio nos seus olhos. Tá certo? Você aceita Jesus, ele corta um grande pedaço da sua língua, para você ter a língua do tamanho certo. Porque a língua também leva para o inferno. Amém, irmãos? Então é isso. Amém? Essa é a autoridade que Deus me dá. E eu sei que eu vou pagar o preço por isso. Porque quando a gente prega a verdade como apóstolo e como profeta, a gente paga o preço. Quando eu faço a obra de Deus como evangelista e aconselho como pastor, eu também pago o preço. Amém? E às vezes também nós temos que se comportar como ovelha, ou seja, como cristão manso. Manso. Muitas das vezes nós não podemos abrir a boca e temos só que receber as chicotadas, assim como Jesus foi chicoteado, assim como os apóstolos foram chicoteados. Às vezes nós temos que ser ovelhas também e sermos chicoteados pela língua dos falsos profetas, dos falsos crentes, e às vezes até pela violência das pessoas carnais, que não são crentes também. Então nós que somos no topo, que temos visão de líderes, que pregamos como líderes, muitas das vezes nós temos que ser que nem cordeirinho manso, que nem ovelhas também. Amém? Não é só porque nós estamos na frente da obra que nós temos que ser o super-herói, o bonzão. Ah, nós não pode apanhar, nós não pode receber xingo, bofetada, né? Nós não pode receber calúnias, não. Nós podemos sim. Podemos sim. Porque a gente temos que estar preparado para falar a verdade, mas nós temos que estar preparado também para ouvir as calúnias dos falsos crentes e dos ímpios que estão aí fora também. E ímpios de outras religiões que não seguem a verdadeira doutrina de Cristo. Nós temos que estar prontos para tudo. Para falar a verdade, mas também sofrer pela verdade, como cordeirinhos mansos. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Romanos, né, que todos os dias nós somos levados, né, como ovelhas para o abatedouro, para o matadouro, todos os dias, por amor a Cristo Jesus. Amém? Então é isso. Essa é a mensagem, né? Acredito que eu esclareci muitas coisas aí para os novos convertidos que me perguntaram isso pelo WhatsApp, né? Qual realmente o significado do batismo nas águas, né? Então, o batismo nas águas é isso que eu expliquei nessa live. Amém? E na sequência também eu falei também da Santa Ceia, né? Que a Santa Ceia, como o batismo nas águas, são dois mandamentos de Jesus, mas eles não salvam. Eles fazem parte de um grupo de ensinamentos e ordenanças que Jesus deixou para nós pôr em prática. Amém? Mas a nossa salvação, ela se completa com muitos outros requisitos, até mais importantes do que esse. Que é a gente viver
em santificação com o nosso corpo, né? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Amém? Então é isso. Esse é o significado do batismo. Amém? E a Santa Ceia, da mesma forma. Você tem que obedecê-la, né? Pôr em prática, mas não que isso seja uma regra de salvação, mas sim porque você é um cristão obediente. Amém? Por você ser um cristão obediente, você vai tomar a Santa Ceia também. Por você ser um cristão obediente de verdade, você vai se batizar nas águas também. Amém? E por você ser um cristão obediente, você também não vai entrar em qualquer igreja. E não vai dar ouvido para qualquer pastor também. Amém? Porque eu já esclareci para você e abri os seus olhos. Amém? Para você não ser enganado. Olha para a Bíblia. Ore a Deus. Amém? Seja que nem os crentes bereanos. Quando alguém vir te ensinar alguma doutrina diferente, abra a Bíblia. Peça para Deus te mostrar. Ou procure alguma pessoa que tem entendimento. Para a pessoa te orientar. Não dá ouvido para qualquer cristão. Não dá ouvido para qualquer pastor. Porque a Bíblia diz que está cheio de falsos ensinadores, cheio de falsos mestres, cheio de falsos profetas pelas igrejas também. Então, cuidado, abra os seus olhos, olhe para a palavra de Deus, veja como Jesus andou, veja como os apóstolos se comportou, veja os conselhos que os apóstolos nos dão nas epístolas deles, lá em Romanos, em Coríntios, em Gálatas, em Hebreus, em Tiago, né? A Bíblia, ela nos ensina o verdadeiro caminho. Então não dá ouvido para qualquer pessoa, só porque talvez seja um pastor, um mestre, uma pessoa assim, bem conceituada, entre aspas, né? Então leia a Bíblia, procure orientação de quem realmente está firme na fé, e que você veja que vive uma vida digna daquilo que prega. Amém? Aqui no bairro onde eu moro, todo mundo me conhece aqui. Certo? Eu não sou uma pessoa que bebe, que fuma, não gosto de fofocar da vida de ninguém, não invento nada de ninguém, só procuro fazer amizade. E as pessoas que não gostam de mim também, eu não critico, eu não julgo, eu só me afasto delas. Eu procuro viver o evangelho verdadeiro. Amém? Trabalho honestamente, como do suor do meu rosto. Tá certo? Eu vendo as coisas na rua, eu vendo as coisas na praia, evangelizo também na rua, evangelizo nas praias, inclusive quando estou trabalhando. Então eu sou uma pessoa, irmãos, que eu prego o que vivo e vivo o que prego. Amém? Eu procuro praticar as palavras de Jesus, porque eu não quero ser chamado de hipócrita pelo meu Senhor. E nem naquele grande dia ele dizia assim para mim: aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Porque você praticou iniquidades. Eu não quero que Jesus venha falar isso para mim. Amém? Então é por isso que todos os dias, quando eu erro, quando eu peco, eu já dobro meus joelhos e falo: Senhor, não vou deixar esses pecados se acumular. Eu me arrependo na hora, me humilho, peço perdão. Amém? E Deus sempre fala comigo dessa forma, irmãos, que eu vou ensinar para vocês agora. Veja bem. Ó, dessa maneira. Ó. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está aqui o teu servo, Pai, que errou, que pecou, que não teve paciência com aquela pessoa. Senhor, me humilhe agora diante da tua presença. Me arrependo agora. Me perdoe. Tenha misericórdia de mim. E fala comigo agora através da tua palavra. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém. Em nome de Jesus, assim eu te peço e te agradeço. Esta é a oração que eu faço, irmãos. Amém? Aí eu pego e abro a Bíblia.
os olhos fechados, eu abro a Bíblia. E por incrível que pareça, toda vez que eu faço isso, aonde os meus olhos parar, aqui na palavra de Deus, eu leio. Amém? Às vezes eu leio só 3 versículos, às vezes eu leio o capítulo inteiro, e Deus fala e Deus responde. Amém? Então, essa é uma dica que eu dou para os irmãos, amém? Que já estão na fé, que já aceitou Jesus. Sempre faça uma oração assim. Levante a Bíblia, feche os olhos, esqueça de tudo e fala: Deus, perdoa meus pecados, tem misericórdia de mim. Me ajuda. E fala com o teu servo através da tua palavra. Porque o teu servo ouve. Aí você abre a Bíblia, irmão, e lê. Você vai ver como Deus vai falar com você. Você vai sentir o seu coração, ó, Deus trabalhando no seu coração, porque Deus, ele é Espírito. Quando você faz isso, você está chamando o Espírito Santo para dentro de você. Aí o Espírito Santo vai falar contigo. Amém? E aí Deus já está dando a resposta no seu coração. Você vai até sentir uma paz. Amém? Então essa é a oração do arrependimento. E isso não tem tempo. Às vezes a oração dura 30 segundos, às vezes dura 1 minuto, às vezes a minha oração dura 5 minutos, às vezes eu fico meia hora orando, 1 hora, 2 horas, depende do dia, depende do que Deus dá na hora ali. Amém? O tempo não importa, o que importa é quanto tempo Deus quer falar com você e quanto tempo Deus quer que você se humilhe na presença dele. É tudo pelo Espírito. Amém? Não é nada programado, é pelo Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Então é isso, irmão. Essa foi a mensagem. Amém? E para finalizar aqui agora, eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 19, para a gente finalizar. Amém? Que fala também acerca do batismo. Tá certo? Que diz assim: E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Ele indagou: Recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: De forma alguma. Nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: Ora, em que tipo de batismo fostes batizados? Então, e eles declararam: No batismo de João. Então Paulo lhes explicou: O batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Veja bem, muitas das vezes você aceita Jesus e você recebe o Espírito Santo. Na hora da oração da confissão, você sente que a sua oração foi gostosa, foi boa. Você vê que veio as palavras, né? O profeta de Deus conversando com você, mandando você repetir o que ele falou. O que Deus dá para o profeta ali, é para o profeta passar para você repetir mesmo aquelas palavras. Então, aquilo não vem do profeta. Aquelas palavras vêm de Deus, vêm do Espírito Santo. E ali você fala: poxa, que oração maravilhosa. Ali, quando você faz aquela oração, Deus ele entrou no profeta e entrou em você também. Aí você sente que a oração foi maravilhosa. Por quê? É porque foi válido, meu irmão, foi válido, minha irmã, a tua confissão aceitando Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. É porque foi válido. Isso foi uma confirmação. Não foi brincadeira. Deus aceitou mesmo. Deus escreveu o seu nome no livro da vida. E você, dali para frente, já é um cristão. Então você já tem que começar a viver como cristão. E não ter vergonha de falar para os seus amigos que você é cristão. Senão você está se envergonhando de Cristo. Quantos colegas meus me rejeitaram, mas eu não queria nem saber.
Eu aceitei Jesus, eu não posso ser hipócrita. Eu tenho que ser verdadeiro. Amém? Então, foi válido o seu, o seu testemunho. Deus recebeu. Então você tem que lutar por isso. Por isso, você é um privilegiado. Você é uma privilegiada, minha irmã. Então lute por isso. Se prepara para o batismo nas águas. Amém? Porque foi válido quando você aceitou Jesus. Deus te recebeu. Amém? E você também, você pode ser batizado também com o Espírito Santo e com fogo. E falar em línguas estranhas e profetizar. Como diz aqui, ó, no versículo 6, ó. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começou a falar em línguas e a profetizar. Tá certo? Você pode ser batizado também com o Espírito Santo e com fogo. Mas se você não for, isto não significa que Deus te rejeitou. Você tem o Espírito Santo. Você já tem força para vencer o mundo. Amém? Você já tem força. Então você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Amém? E quanto mais você acreditar e dar lugar para Deus, e o que você fizer para Deus, já está sendo válido já. Deus já está computando o que você faz para galardão, meu irmão, minha irmã. Você já está tendo recompensa, dependendo do que você faz. Mas também, dependendo do que você está fazendo, de mal, Deus também está anotando. E o seu nome pode ser apagado do livro da vida. E nós já estamos numa época que, se o seu nome for apagado de lá, pode ser que não tenha mais salvação para você. Porque está sendo liberado muitos demônios para a terra. O Apocalipse já vai entrar na nossa época. E quem não tiver o selo de Deus, os demônios vão entrar em todas as pessoas, com tudo. Então você não pode mais voltar para trás. Você tem que se fortalecer de Deus cada vez mais agora. Os demônios não entrar em você. E se eles entrarem em você de novo, já era. A Bíblia diz que o estado do homem que volta para trás quando ele aceita Jesus é 7 vezes pior do que o seu estado anterior, antes dele aceitar Jesus. Então leve a sério isso. Leve a sério a Cristo. Leve a sério a palavra de Deus. Porque o que está te esperando no céu é coisa linda. Você não faz nem ideia de como é o céu. É muito melhor do que essa terra aqui, mas muito melhor. Tem lugares muito mais lindos. Lá tem comida também. E as comidas de lá é muito melhores do que a daqui. Então não pensa que o céu é um lugar monótono, que o céu é um lugar chato, porque não vai ter sexo, etc. Que é o que muitos pensam. Não tem nada a ver. Não vai ter sexo mesmo. Não vai. Mas, irmãos, o prazer que você vai ter no céu não se compara com sexo. Não se compara com as delícias desse mundo. Não se compara com os lugares paradisíacos desse mundo. O céu é infinitamente superior, irmãos. Não tem palavras para descrever o que é uma alegria no céu. O que é a beleza do céu. O que é a beleza da santidade de Deus. O que é as coisas que Deus fez no céu que você nem imagina que existe. São coisas extraordinárias que você nem imagina que existe. Este é o céu que está te esperando. Amém? Mas Satanás, ele está doidinho para roubar a tua coroa. Ele não quer que você vá para esse lugar. Porque ele perdeu esse lugar. Ele era desse lugar. Amém? Agora ele é do inferno. Ele vai procurar levar você para o inferno também. Então